noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de coração a presença, a ajuda, a introspecção. Aos nossos irmãos da mesa, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E como a gente sempre fala, novamente, na noite de hoje, nós teremos um assunto que é muito interessante. E com uma convidada que está aqui pela segunda vez, seja muito bem-vinda, Lica. Obrigada. Hoje nós vamos falar de um assunto que se chama medicina germânica. E eu vou começar fazendo a pergunta, né? O que é a medicina germânica? Do que ela trata? De onde ela vem? Várias, né? Perguntas básicas. Perguntas básicas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui novamente nessa roda de conversa, né? Porque é um bate-papo muito legal, muito descontraído. Então eu vou começar do início, assim, pra gente entender como é que começou a medicina germânica, né? Que também é chamada de 5 leis biológicas. Então foi o Dr. Hammer, que é um médico alemão, que desde o início da carreira dele, ele é um médico muito inteligente, assim, é um cara que ele se formou cedo, ele tinha uma inteligência muito grande, assim. E ele trabalhava com clínica oncológica para mulheres na Itália. E em 1978, o filho dele morreu baleado. Então foi um choque muito trágico para ele, né? O filho morreu e tal. E um tempo depois, ele desenvolveu câncer de testículo. E aí, como ele nunca tinha tido nenhuma doença antes, ele pensou que esse câncer de testículo tinha ligação com essa perda do filho muito repentina, né? Sim. E ele começou a estudar as mulheres dessa clínica de câncer que ele trabalhava e começou a estudar os casos das mulheres com câncer de ovário, para ser um órgão análogo ao testículo, né? Então ele estudou as mulheres, via tanto a parte de tomografia cerebral, ele fazia tomografia cerebral, via a parte dos relatos médicos e psicológicos das pessoas, e aí ele conseguiu estudar e descobrir que as nossas doenças, né, os nossos sintomas, ele não chama de doença, ele chama de sintomas. Ela ocorre em 3 partes da nossa vida, assim. Ela pega primeiro a psique, depois pega o cérebro, para depois ir pro corpo. Então ele conseguiu fazer essa junção de emoção, corpo e o sintoma, né, e o cérebro e o corpo. Então foi assim que ele começou a estudar. Então a medicina germânica, ela faz isso, ela ela vai atrás de qual emoção, de qual conflito biológico que ele chama, né? Ele não chama de emoção, ele chama de conflito biológico que está por trás do sintoma que a pessoa está sentindo. Então a gente consegue, às vezes, descobrir, às vezes não, a gente consegue descobrir por que aquela pessoa tem aquela dor, tem aquela doença que não passa. Porque na grande maioria das vezes a gente quer descobrir, como é que chama? Causa, né? E não a consequência disso, né? Olha, eu estou com determinada doença. Ok, mas ela é psicossomática? No caso, tu quer dizer que a gente sempre quer tratar o sintoma. Desculpa, é verdade. Não a causa. Perdão, exato, o sintoma. E a gente não vai atrás da causa, né? Isso. Não é? Porque por que eu estou assim com essa sintomologia, essa doença? Do quê? E ele fez justamente esse caminho inverso, então ele fez essa pesquisa. Isso, daí o que ele fez? Ele estudou na vida inteira dele, daí, claro, né, todo médico que foge um pouco da medicina convencional, ele foi cancelado do Conselho de Medicina, né, lá da Europa, enfim. Pegou cadeia, né? Pegou cadeia, foi preso, porque ele continuou atendendo. Claro. Ele não tinha mais o registro, mas ele continuou atendendo, ele foi preso, né? Ele perdeu o registro de medicina? Perdeu, porque ele dava aula na faculdade, ele chegou com esse novo conhecimento, mostrou pros colegas, os colegas disseram, tu tá fora, ficou louco, tu tá louco. E aí cancelaram Caramba, o registro dele. Porque não tinha amparo legal, não tinha amparo científico. Entendi. E aí ele estudou 4.000 tomografias e casos, então ele conseguiu ver nessas tomografias a parte cerebral que é atingida, como um corte específico que ele mandou fazer e tal, e até os médicos disseram, essa tomografia aqui estão erradas por causa do aparelho que tu usou, o equipamento está manchando a tomografia. Perfeito, e aí a própria Siemens, que era onde tinha a fabricante do tomógrafo, mandou
atestado dizendo que não, que o tomógrafo estava correto. certo. A interpretação deles é que não estava correta. E mesmo assim ele foi perseguido e ele foi preso porque daí ele continuou trabalhando sem registro, obviamente. Isso, né? ele continuou atendendo então, sem registro. Olha só como tu fala assim, todo profissional que sai da curva ou tem uma outra visão, né, em vez de... Ele deu um passo à frente da ciência. Exatamente, mas o que a grande maioria fazia, e ainda faz, né, boicota e cancela. Que nem o Bach, né, dos florais, Isso. ele também foi banido, né? Quando ele começou a usar os florais, os conselhos de medicina falou não, fora. Mas resumidamente, para a pessoa que está chegando, que não está entendendo, não entende, nunca viu falar desse tema, eu diria o seguinte, que quando o cidadão está depressivo, ou acontece alguma coisa que o deixa depressivo, é muito perigoso ele pegar alguma outra doença por ali, é isso? Ele baixa a vibração, ele baixa a imunidade. Baixa a imunidade, aí entra... Uma consequência, exato. A consequência é mais alguma coisa. É que toda emoção, ela vai de alguma maneira influenciar o corpo físico, né? Isso vai depender, claro, da frequência, da intensidade e tal, mas em algum momento, se a gente continuar tendo esse tipo de emoção, esse tipo de sensação, enfim, no corpo, porque a emoção ela é automática. Não existe controle de emoção, ela simplesmente acontece. O que a gente pode fazer é modular e trabalhar ela. Se tu não faz isso, em algum momento ela vai se transformar em algum problema físico, né? E aí entra a medicina germânica para avaliar exatamente essa questão. Isso. Qual é a origem emocional da situação que está se apresentando no corpo físico, né? E essa emoção ou origem emocional que tu falou, a gente poderia dizer que ela tem vários níveis, né? Pode ser daqui a pouco um trauma grave que teve. Verdade. Pode ser simplesmente alguma coisa que alguém falou pra ti que tu não era suficiente bom, ou alguma coisa que tu leva de criança que vai te prejudicar psiquicamente e vai refletir no corpo também, né? É porque o trauma em si não é o evento. O trauma é como tu reage ao evento. Então depende muito das tuas ferramentas internas para saber lidar com aquela situação. Porque a mesma coisa para um pode não afetar nada e para outro pode. Isso depende de como a gente interpreta. É isso aí, como a gente vê o mundo, como a gente vê a vida, né? Exatamente, a nossa lente, né? O que o Dr. Remy fala, né? Que é um choque biológico, então o que a gente tem que seria a emoção, ele chama de um choque biológico, vai gerar uma resposta a nível celular no cérebro. A nossa célula celular do cérebro, né? A célula cerebral vai mandar um sinal bioquímico para a célula do corpo, que vai afetar o tecido, e aí vai começar a mudar a questão do tecido do órgão, né? Dando sintomas pra gente. Uau, que legal, né? Isso é fantástico. O corpo é perfeito, gente. É tudo química. Tudo química. Tudo química. Isso Se a gente aí. analisar, inclusive a alimentação, a gente não tá... O corpo não sabe o que é o arroz, o feijão. Não, ele vai saber o que eu tô mandando pra ele de química, Isso. que ele vai transformar em alguma coisa pra ajudar ou piorar a situação do organismo, né? Agora, tu imagina que é fantástico, né? Tu pensa, tu tem a emoção, tu acha que é só uma coisa abstrata. Quando, na verdade, quimicamente, por que a gente acelera o coração? Por que sua ou coisa do tipo? É exatamente as células cerebrais mandando Resposta química. Informações pro químicas corpo. para ter reações para autodefesas ou enfim, né? Olha que fantástico isso. E inconscientemente isso vai acontecendo. Inconscientemente. Nossa. E como tu disse, assim, pode ser um trauma grande, mas pode ser pequenas coisas, né? Porque nem todo mundo passa por traumas violentos durante a vida, né? Então, assim, não é a primeira vez que vai acontecer um trauma ou alguma coisa, é uma emoção que vai gerar um sintoma, né? É que geralmente a vida, ela vai nos dando o mesmo cardápio, né? Exato. Pra gente olhar pra aquilo, assim, acontece tal coisinha, daí daqui uns anos acontece Mais outra. mais outra parecida com aquela, daqui mais uns anos acontece outra coisinha parecida com aquelas duas, que quando chegar lá na frente, que tu vai ter os sintomas, não é sabe assim uma que coisa, tem tem uma situação que quando tu fala de trauma, e é muito interessante a gente levar isso, trauma, né? Da onde eles vêm e como ficam marcados para nossa vida, né? Eu vi um exemplo, uma pesquisa onde um psicoterapeuta, ele estava estudando uma criança que de vez em quando, olha só que interessante, ela caminhava tranquilo, perfeito, como fisioterapeuta que tu és, né? Sim. Que eu esqueci de falar, mas ali que é fisioterapeuta, sócia da clínica Festo Gato Saúde Integral.
Isso. Né? E praticante da técnica de medicina germânica. Né? Perdão. Então eles acompanhavam essa criança e ela caminhava normal, mas em determinados momentos ela falseava uma perna e quase caía. Então onde vinha isso? Fizeram todos os exames e nada. Mas aí esse psicoterapeuta observou que quando ela passava perto de pessoas que gritavam, né? Por quê? No passado, né, era uma criança de pais separados, né? Enfim, o pai era muito violento e surrava muito a criança e gritava muito com ela, né? E traumatizou ela. E olha só, e ela levou essa bagagem do trauma adiante, ela tinha acho que 10 anos, né? Que quando ela passava por perto de alguém que falava um pouco mais alto, ela... Entende? Olha a reação de defesa do organismo, que era se contrair, né? E aí ela falseava uma perna. Por isso que ela foi encaminhada à fisioterapia. E a fisioterapeuta não achou nada. Não, fizeram todos os exames, aí depois a psicoterapeuta que analisou e viu essa questão, né? Então olha como é interessante a questão do trauma que tu falaste. O que eu acho importante é que as pessoas, elas... O mal pode ser igual para N pessoas, mas a aceitação daquilo, a interpretação é que muda. É isso aí. É o cara que se chateia e fica lá embaixo. Mas tem aquele que faz um sertanejo apaixonado. É diferença de ver as coisas, né? Toda sofrência. Sofrência a nível hard. Mas é interessante essa questão do trauma, como tu bem colocou, e como ele fica incluído aqui dentro, né, e acaba revertendo depois numa saúde que é e onde... tu vê que ela não fazia isso, o mais interessante de tudo é que ela não fazia isso de forma consciente. Estava gravado a resposta à situação. Então, automaticamente, o corpo dela já manifestava, mesmo que ela percebesse que ali não havia nenhum problema no ambiente. Nenhum risco. Mas aqui a neurocepção dela aqui, ó, pra problema... Tá no nível assim, ó, exagerado. Porque é aquela questão, é o teu radar de defesa, ele tá alerta mesmo que tu não esteja, como tu falou, mas isso era muito grave, porque se você fosse jogador de futebol, o cara gritou, ele cai. A medicina germânica, dependendo se é do joelho ou se é do quadril, essa falseada dela, já tem duas explicações, né? Ou ela tinha que se render à situação do pai gritar, que é o joelho, que quando a gente tem dor no joelho é que a gente está se rendendo a alguma situação. É que quando a gente se rende, o que a gente faz? A gente se ajoelha, né? Aí eu me rendo. Perfeito. Então, ou ela tinha que se render à situação do pai gritar, ou lá pelo quadril, o quadril é a nossa articulação da oposição. É quando a gente vai lutar, né? O quadril fica atrás, firme, para dar oposição para te enfrentar. Então, ou ele se opunha, né? A forma da criança se opor àquela situação, mas ela não conseguia, não podia, aquilo travava ela não conseguia se desbloquear daquela oposição que ela tinha com o pai. Então a medicina germânica consegue ver isso assim, porque essa falseada, se ajoelha, se rende, e aí tu consegue, através do sintoma, chegar, tá, mas o que aconteceu contigo, que tu tá falseando, sabe? A gente ajuda esse link. Mas assim. tem como tu, por exemplo, a pessoa é criança, ela nem sabe a origem ou que tipo de emoção, ela nem tinha memória declarativa na época, aconteceu algo nesse sentido, e tu consegue mesmo assim identificar de repente? Sim, a medicina germânica a gente trabalha assim a questão da metade da idade. Tipo assim, se a menina tinha 10 anos, claro que a gente vai falar com a menina, a gente vai falar com a mãe, né? Claro, sim, mas eu ia perguntar pra mãe, o que aconteceu quando ela tinha 5 anos? O que aconteceu quando ela tinha 2 anos? Quando tu tava grávida de 5 meses, ou de 10 meses, sabe? A gente vai indo. Por isso que não é uma vez só o trauma, né? O trauma vai se repetindo, assim. É como se fosse uma regressão, um acompanhamento, não é regressão que chama, mas um acompanhamento com o entendimento do passado para ver o que aconteceu. Pra ver o que aconteceu. É sempre a metade da idade. Isso, não sei como é que ele chegou nessa teoria, mas diz ele que a vida vai nos dando, de acordo com um tempo X, coisas pra gente olhar para aquilo, assim. São ciclos, né? São ciclos, vai isso voltando, aí. Né? Igual aquele caso que a gente falou aqui, quando a gente trouxe a nossa querida amiga Tânia, lembra que ela comentou que um rapaz lá tinha aquela questão do carrinho, que ele pisou em cima, ele pisaram em cima do carrinho dele, perfeito. Ficou traumatizado com aquilo. E depois isso se manifestou no futuro, que quando ele ganhava alguma coisa, ele sempre na mente dele, ele ia perder na sequência. E na empresa dele acontecia isso, ele ia lá e perdia tudo. Daí ia de novo e perdia tudo, porque ele ficou com esse registro de que quando ele ganhava algo,
era Ele ia muito perder. frágil e ele iria Ia perder de perder na alguma sequência. maneira. Então isso ficou Nossa, registrado. Então de tempos em tempos acontecia exatamente esse ciclo. É isso aí. Legal. E tu pode falar pra nós das leis, então? Isso. Porque são leis... São 5 leis, Cinco 5 leis. leis biológicas. Então a primeira lei, eu não vou dizer o nome dela, tá? Que eu não todos os nomes, mas vou explicar ela. Assim, a primeira lei. Número 1. A primeira lei é que ele botou que é essa, o choque biológico que acontece, que vai gerar uma emoção na gente, né? Enfim, que vai dar todo o registro de cérebro e corpo. Essa é a primeira lei. Então é a primeira lei que ele botou a psique, o cérebro e o corpo. A segunda lei são as fases que a gente tem da doença, né? Da patologia ou do sintoma. Ele fala que tem doenças, sintomas que são de fase ativa, que assim, tu tá vivendo agora neste momento. Qual é o problema que tu tá passando agora que tá te dando tal sintoma? Um exemplo de sintoma de fase ativa, a gente pode pegar a questão digestiva, de má digestão, né? Então, o que tu tá passando agora, nesse momento da tua vida, que tá difícil de tu digerir? Agora, sabe? Não que passou, é que tá vivendo, assim. E tem fases da doença, tem sintomas tem sintomas de fase pós a emoção. O que aconteceu que tu vivenciou e que nem a azia, né? A azia, também digestiva, é uma coisa que a pessoa vivenciou. O que tu vivenciou que tá difícil de engolir, que tipo a coisa do ganso, assim, né? O refluxo, essa coisa, tu vai engolindo e não consegue nem botar pra cima nem pra baixo. Então, o que aconteceu? Então, é passado, já vivenciou, já passou, assim, mas ela não conseguiu ainda trabalhar Tá ainda essa digerindo, emoção. não conseguiu. Então, tem sintomas que são de duas fases, fase ativa e fase que já passou, né? Que é a pós-conflito, que ele chama. A terceira lei é a que ele juntou o cérebro, né, a parte cerebral, com os órgãos do nosso corpo. Então, ele foi lá na filogenética, lá na época ancestral, digamos assim, também, e nossa, quando a gente está na barriga da mãe, que todos os nossos órgãos, eles foram desenvolvidos através de 3 tecidos, que é o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. E aí ele tem órgãos do meso, do ecto e do endo, que dependendo qual conflito que vai atingir os órgãos que são derivados desses tecidos. Tipo assim, o tronco cerebral vai ser afetado os órgãos mais da parte nossa de sobrevivência. Alimentação, reprodução, né? É essa parte que vai atingir os órgãos do cérebro do tronco cerebral. Do mesoderma, que nem ele fala, assim, antes a gente estava na água, né? Então nós era mais do tronco cerebral. A gente estava na água, a gente precisava só o quê? Comer, se reproduzir e se manter, né? Quando a gente sai da água e vai pra terra, o que o nosso corpo precisa? De pele, de proteção. A gente começa a se mexer. Então são os órgãos da pele, do músculo, dos ossos. E aí depois que a gente começa a se mexer, a gente tem que se relacionar. Então são os órgãos do córtex cerebral. Então é de relacional, é de delimitar território, de viver em conjunto. Então vai ser outro tipo de órgão, outro tipo de emoção e outro tipo de consequência. No caso, É bem doido o quer dizer negócio. que se afeta uma questão ali de um desses tecidos, aquela gama de órgãos que teve origem nesse tecido pode ser afetada. Isso aí. Ou um ou outro, Ou um ou ou outro. vários. Isso, vai depender de como a pessoa, daí entra aquilo que tu falou, como a pessoa vê a vida, Certo. sabe? Vai depender muito disso, de como aquilo chega e atinge na pessoa. Pode pegar o estômago, o intestino, bexiga, mas vai depender de cada um. Sim, claro, com certeza. Essa é E qual? a terceira. Terceira. A quarta lei, ele descobriu que os micróbios, né, são nossos amigos, as bactérias, os fungos, os vírus, que a gente diz que eles são terríveis, ele descobriu que eles são nossos amigos e eles nos ajudam. Olha ali. Que doideira, né? Como que eles Não nos que tu não ajudam? tenha que tomar remédio, não é Claro. isso, né? Mas na questão do estômago, tem milhões, bilhões de bactérias que a Sim, gente sim. tem ali que são São- benéficas, né? Sim, são benéficas para o nosso estômago. Sim, do Até- intestino também. Até eu vi um médico falando sobre isso, daí ele falava que ele disse que o primeiro Covid foi mais direcionado ao pulmão, e depois aquele Omicron, ele afetou muito o estômago das pessoas, o intestino. E daí o tratamento que ele dava, até com remédios tipo Ivermectina? a ivermectina, ele limpava o estômago e depois ele tinha que recompor a flora intestinal. Flora intestinal. intestinal. Com os microbiota, né? Isso.
Então, Interessante, né? Tem o lado bom tem um dos lado- bichinhos. Tem o lado bom dos bichinhos. bichinhos. Que ele, Dr. Hammer falou assim, que dependendo a fase do sintoma, né? Enfim, a fase da doença, né? Ou o corpo chama células assim para combater aquela emoção. Um exemplo assim, uma amidalite, né? Primeiro está passando por algo que tu não consegue falar, se expressar, enfim. Então o cérebro vai botar um monte de soldadinhos ali de células para a pessoa conseguir falar. Daí a pessoa não conseguiu falar. Um exemplo, tá? E aí então vem o quê? Vem as bactérias depois para tirar aquele bando de célula que veio aqui e aí faz a amidalite, por isso que falam as placas. Então elas são boas, entendeu? É uma coisa meio maluca, assim, tem que ter uma viagem na Porque tem Tem todo todo um o ciclo processo para ali, entender né? esse processo. Em algumas fases ela é boa, então tem Isso aí. Então, se não tivesse as bactérias depois pra ir lá tirar aquele bando de célula aqui, o nosso cérebro botou lá pra gente conseguir falar, a gente podia ter um tumor, um exemplo, né? Porque tem um monte de célula a mais ali trabalhando pra te tentar falar. Sim. Mas aí ele mete as bactérias, o corpo bota as bactérias pra tirar. Olha que doido isso, Então, né? é doido o negócio. É muito Mas doido. é a defesa do organismo, né? Então, É perfeito. tu vê que tem uma... Se eu não me engano, uma vez eu vi um documentário, me corrija se eu estiver errado, que né, o bate-papo é pra um corrigir o outro. E eu não me lembro se era na África, o pessoal tinha ido lá fazer uma expedição e eles tinham tido febre, pegado uma febre lá, né? E o pessoal lá já estava imune e tal, e eles pegaram uma febre e estavam a pico de morrer, né? E tava coisa bem feia, daí de repente sai lá o curandeiro da tribo lá e vem com um bando de vespas, né? E bota dentro um bando e botou o pé da pessoa lá dentro. E eu já tava febril e mordeu um monte de vespa. E aí, pra quê? Pra que provocasse uma febre extra com dor. Pra quê? Pra que o organismo dissesse, ó, tá doendo mais lá embaixo no pé do que aqui na cabeça. E a dor foi toda lá e, como tu falou, e a explicação é que, pra que não tivesse algo pior, né, no cérebro, como, né, alguma coisa assim levada, daí foi pro pé. Então olha que doido isso, né? Então, É uma coisa maluca. É coisa maluca. Então quando começa a entender aquilo que tu falou, sabe? Tá tendo problema lá no pé. Vamos largar daqui e vai pra lá. Olha que doido isso, né? Porque O próprio, uma coisa idiota e simples, assim, é quando tu vai espirrar, em vez de espirrar, tu se beliscar na mão. Gente, na hora tu para, tu não espirra mais. Porque pro cérebro ou é uma coisa ou é outra. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O estímulo que eu dei aqui foi mais... Não rola. Se tu se beliscar, tu não espirra. eu não sabia disso, porque Fabiana. sim, tem até questão de... Olha ali, ó. Gente... Vou testar isso aí porque eu não sabia. Ó, pessoal, Não aprendiz. vamos parar de espirrar, gente, que é bom pro corpo. É Só se tu verdade. tiver num lugar, assim, muito... Claudia, a gente belisca E se você o outro ou a gente mesmo? Vai te... Eu ia perguntar isso. Belisca a vizinha? Não, ou tu belisca a tua mão, que dá certo. Mas olha que interessante isso, né? O teu corpo, como tu falou, ele vai fazer uma coisa ou outra. No nosso cérebro ali, ou passa uma coisa ou outra. Então, por exemplo, se tu tá com dor, a gente vai lá, sei lá, uma dor interna, e aí tu passa a mão. O toque, ou é o toque que vai entrar primeiro e tu vai sentir ali, ou vai continuar sentindo a dor. Porque se o primeiro toque passar, a dor vai diminuir com a tua massagem. Que o cérebro é limitado, não pode fazer duas coisas ao Pode mesmo tempo? fazer várias Pode coisas. várias. Eu tô falando de uma questão, um estímulo. É um tá? estímulo. Porque estímulo. tem outros milhares de estímulos. Mas é interessante, assim, então como a Ana colocou, olha só que tu vai entender, né, com os vírus, né, que tem... bactérias que são benéficas, né? E aí, na grande maioria das vezes, a gente tenta eliminar todas elas, né? Eu vou tomar muito remédio, muito antibiótico, então não é uma coisa benéfica também. Tem que ter um Isso aí é equilíbrio. uma coisa, até tu pode me comentar se tu souber falar sobre isso, porque eu acho interessante que eu já ouvi falar muito sobre, por exemplo, a gente tá com uma inflamação em algum lugar e sem consultar médico ou sem nada, a gente acaba tomando um anti-inflamatório. E na verdade, a inflamação é uma resposta do corpo para colaborar na cura daquilo que está acontecendo internamente, né? E a gente barra esse processo e aí pode piorar muito mais a situação, porque ela ficou livre ali para acontecer, aquela problemática interna, né? Então a medicação normal, assim, alopática, influencia também. A gente não deveria se automedicar, porque né? o corpo já tem as suas próprias defesas e já está proporcionando isso. Então, por isso que entra o negócio da causa
daquela situação que tu tá trabalhando. Porque senão tu tá tratando o sintoma e não a E não a causa. Tá causa. impedindo o corpo de trabalhar. Isso, aí vai voltar, né? Não que tu não tenha que tomar remédio, né? Mas Não, é mas com Sim. indicação, isso aí, com né? indicação, e não isso aí, qualquer coisinha, tu vai botar remédio pra dentro. Se Isso aí. automedicar, né? Isso é Porque que a germânica, né, ela é bacana porque eu digo que ela é uma ferramenta de autoconhecimento também. A gente fica tudo meio maluco e começa a pensar muito, assim. O que tá acontecendo comigo que eu tô sentindo tal coisa, sabe? Porque a gente, como a gente acaba, que nem essa que eu falei da dor de estômago, né? Ah, eu sei que quando eu tenho dor de estômago é porque eu não tô dirigindo alguma coisa, então... Digerindo, não, digerindo. Então, o que eu não tô conseguindo digerir? O que tá difícil na minha vida que eu não tô conseguindo dar essa volta? Sim. Então, a gente vai ter... É um autoconhecimento que tu vai tendo, sabe? Vai pensando o que tá acontecendo contigo. E que nem eu digo, assim, não é um grande trauma, né? É um exemplo, assim, que a gente pode pegar besta. Lá na infância, minha irmã pegava a minha blusa. Pra mim, aquilo era um horror. Ela passava por cima de mim, pegava meu território, né? Pegava o que era meu, assim. E aí, à medida do tempo vai passando, chega lá com 30, alguém pegou alguma coisa minha, um exemplo, e aquilo estourou, sabe? Uma reação desproporcional. Isso aí. E às vezes é um trauminha Faz uma... pequenininho. É. Sim. É uma coisa pequena, às vezes é uma coisa grande, Mas o sabe? gatilho é Mas o gatilho é O esse, gatilho isso foi aí. aquele- E aí é tudo aquilo acumulado, Isso, história. isso. Nós História falamos do da sintoma, quinta então a lei, gente eu vai acho que ainda pensar. não, né? Não, Não. a quinta lei é que todo sintoma tem algum sentido. E que vai fazer tu olhar para aquilo. A vida quer que tu olhe para aquilo. Cara, Vai isso chamar é- atenção. Vai isso chamar é atenção. Fantástico, isso é fantástico. Tipo, olhe para isso. Isso aqui, isso vai aumentar a tua sobrevivência. Não é uma coisa que é ruim, sabe? O sintoma, na verdade, acaba sendo uma coisa boa para te ver o que tá acontecendo O sintoma contigo. É ótimo, Isso porque aí. é ele que vai te mostrar o que tá em desequilíbrio no teu corpo. Isso. A gente precisa sabe que ter eu- consciência corporal. O que eu estou achando importante essa lei, essa medicina germânica, porque nós temos a mania de ficar julgando e avaliando os outros. E essa aqui você tem que se autoavaliar. Se autoavaliar. Por que me deu esse probleminha? Porque eu fiz tal coisa, aquilo não chamou a atenção, Sim, olha eu que estava meio interessante. chateado. Nós temos que começar a pensar mais em Isso, nós, isso é interessante. É na nossa verdade. vida, na nossa saúde. A gente costuma realmente avaliar os outros, né? Os outros. E nossa autoavaliação. E como é importante isso que tu falou, essa última lei, o que está acontecendo? É um alerta para dizer, peraí, eu preciso me autoavaliar. Porque no corre-corre, a gente sempre fala que no dia a dia, que é uma correria, a gente está no trabalho, na opção, família e tal, a gente acaba esquecendo de fazer essa autoanálise. Ah, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu fiz isso? Por que eu estou sentindo isso? Não é? E fazer, o corpo responde exatamente. O corpo isso. responde. Peraí, ele tá me chamando pra, dar uma parada aí, viu? Por que tu tá sempre com esse problema? E tu sabe que muitas vezes sempre tem algo atrás, né, do sintoma, né, enfim, da emoção. E muita das vezes é a pessoa esperando que o outro faça alguma coisa por ela. Fantástico. É muito Resolve o meu maluco problema, isso. E cara. aí sempre vai a germânica, enfim, a medicina germânica volta sempre pra pessoa e no agora. Porque acontece muita coisa assim, tipo, a pessoa tá com dor no pescoço, tá com dor na TM, né? Porque ela tem que, a dor no cervical, ela tem que baixar muito a cabeça, tu se sente impotente, tu não consegue mudar aquela situação, então tu diz sim, querendo dizer não, Certo. diz não, querendo dizer sim, aí aquilo te dá raiva, porque meu marido nunca me espera em casa com a janta pronta, mas por que tu espera pelo outro, Sim. sabe? Ah, porque nunca, sei lá, minha amiga nunca me convida pra ir passear. Né? E passa a vida inteira sofrendo por algo assim, né? Por que ela não toma iniciativa, né? Isso, faz tu por ti. A germânica é isso, é pra mostrar, Espera pelo outro. é pra mostrar pra ti que tu pode fazer por ti. Ah, porque meu marido não me faz carinho, porque não sei. Então faz tu um carinho em ti, te faça coisas que tu goste. Exatamente. Não espera pelo outro, porque o outro às vezes, coitado, não sabe nem o que dá pra ele mesmo, né? Vai saber o que dá pra ti. Todo mundo tá nessa, né? Né? Então, Pra não que a gente não precise conhecer. do outro pra viver, mas é não ter essa dependência, né? De ter que ser feliz porque o outro faz coisa pra mim, ou porque eu espero que façam por mim. Eu só não sou feliz porque a fulana é assim ou é assado. Isso aí. Não, vai lá e faz tu. Mas isso é Não tão justifica, atual, né? isso é tão atual, tão pertinente que precisa o quê? Alguém que diga, só um pouquinho, você tem que ser feliz, você. Isso. Não espere pelo outro. Só que nós, se a Cláudia não fizer tal coisa, se ela, a gente fica esperando pelo outro.
E aí vai gerando raiva, daí vai gerando dor na boca, vai gerando dor no pulso, que tu bate na mesa quando tá com raiva. E tem aquela questão que o cérebro, num pensamento, ele tem milhões de conexões, né? Então, tu falou de viver o agora, né? E fazer as coisas que a gente gosta e tal. Então, a gente já trouxe em outras questões aqui do programa que quando a pessoa está muito preocupada com o que vai acontecer ou o que aconteceu, ou ela está com ansiedade, vivendo alguma coisa que não é do agora, né? Ou ela está com uma depressão, Vivendo o passado. alguma coisa remoendo alguma coisa do passado. E o agora não vai. Então, pensa como é que está a conexão dos pensamentos dessa pessoa. Então, acaba prejudicando muito e ela não acaba não fazendo nada no exato momento, né? Ela nunca está no presente, está Nunca no está no passado ou no presente. futuro. E a conexão desses pensamentos não ajudam bem, né? Nossa. Tem gente que vive do passado e outros do futuro. Fica imaginando lá na frente, mas e hoje, meu filho? Como é E que vai hoje? ser? E Pra mudar o futuro, Sabe que Então, Começar a agora. mudar hoje. um colega meu uma vez foi pra China, né? Foi pra uma feira lá e tal, e ele tava num parque residencial e antes de ir pro ele passou e tinha aqueles parques assim, tem o pessoal fazendo tai chi. Né? Só, olha que interessante. Quando a gente associa isso, pensa que é um bando de velhinhos aposentados que não tem nada o que fazer. Não, é o pessoal jovem e tal que está indo para o trabalho, eles acordam um pouco antes e vão para a pracinha praticar um tai chi. E qual é o objetivo, o chinês explicando para ele? É para você colocar em equilíbrio teus pensamentos, te harmonizar para o dia. Olha que interessante, dá uma paradinha, dizer o que eu preciso fazer, onde eu estou desequilibrado, ou não está certo aqui, pega o teu chi, né, equilibra ele e eu não sei se vai. vocês já fizeram alguma autoavaliar. vez aula de Tai Chi. Eu fiz um ano, eu acho que eu fiz. Gente do céu, é fantástico. O que a Cláudia não fez? Essa é a A pergunta. vida é pra Fez fazer tai chi? coisa. Caraca, Fiz. Ou se eu tiver Clínica oportunidade- Martinelli, logo. é isso aí. Se eu tivesse oportunidade de voltar, porque é algo que não machuca, não agride o corpo. Mas assim, é mais ou menos é isso, uma né, Cláudia? coisa Tai chi, assim então, que tu é tem isso. que ter muita força, tu tem que desenvolver muito e tu precisa de outra pessoa, muitas vezes para os exercícios para fazer em conjunto. Então tu desenvolve N coisas. Ele te traz uma tranquilidade, uma paz incrível. Quem tiver oportunidade faz. E aí ele complementou, né, a questão do Tai Chi, que todos os chineses sorriem. Todos. Quer dizer, não tem um passo. Nós estamos sorrindo, bom dia. Eles te cumprimentam sorrindo. Aí ele disse, nossa, quando eu voltei para Caxias, meu Deus, que diferença. Sem comentários. Porque no nosso dia a dia, que é a nossa cultura, né, o pessoal tá sempre, né, Mais sisudo, Estão mais sempre fácil. atrasados, né? Sempre atrasado, Sempre correndo. atrasado. Então é aquela questão de entender o nosso, né, como é que está o nosso chi, como é que está a nossa energia, o nosso pensamento, como tu colocou aqui, como é que eu estou refletindo, o que eu preciso me autoanalisar. Então acho que isso é muito importante para uma questão do nosso dia a dia, que a gente não faz e não tem tempo para isso e que é muito importante, né? É verdade, importantíssimo. E até uma coisa que eu falo sempre aos pacientes é uma coisa bem fácil que a gente pode fazer para diminuir nossas guerras internas é suspirar. Puxa o ar Suspiro. e suspira. Não é soltar o ar, é suspirar. Isso já dá uma... Acaba com a guerra, já tá diminuindo a guerra interna, que a gente tá sempre aqui, né? Sim, Enlouquecido, sim, assim, correndo. enlouquecido. É, porque a respiração, a gente a gente tá no automático, né? Mas se a gente parasse pra prestar atenção na respiração, a gente já tá até focando no presente. É isso aí. Uma mindfulness tá ali focado no agora. E aí é muito mais fácil tu se sentir no controle da situação quando tu tá no agora. Então, esses exercícios de respiração, esse eu vou testar porque eu não testei. Eu tenho que testar muito lá na empresa. Várias vezes por dia. Suspire. Suspira. Suspira que é Meu chefe bom. só vai me olhar. Meu Deus, a Cláudia não para de suspirar. Tem uma outra importância que a respiração certa, ela serve para oxigenar as células, né? E daí um rapaz estava explicando que quando a gente faz essa respiração curta, que a gente está no dia a dia com a respiração curta, ele explicou uma questão do gás carbônico que ela está prejudicando a nossa saúde. É, a gente retém gás Ela carbônico daí. retém gás carbônico e prejudica a saúde. Diferente de tu estar com uma respiração certa e oxigenando
as células. A Lica, quando veio aqui a última vez, falou de um floral que utiliza pra oxigenar, Aumentar a oxigenação, sim. né? Tu tinha comentado alguma coisa Era assim, né? aquele Oxyflower. Oxflower, Eu dei de verdade. presente pra um amigo meu. Não quis usar pra ti? Hã? Tu não quis usar em ti? Não, Comprei ele, 2, eu disse, eu vou testar um e ele deu para um amigo dele. Muito obrigado. Ele tava esperando o obrigada. Fantástico. E teve mais que comprar, fantástico. Olha, quando tu vieste aqui, nossa, vários, né? O Oxflower, teve um outro que tu falou que era o. Não me lembro agora. Ai, não sei. Enfim, Não né? tem tantos. Tem tantos. Né? As florais são meio complicadas. Né? Então, tu olha assim, ó, são questões que a gente sempre fala aqui no programa, que a gente traz pessoas aqui que têm conhecimentos, técnicas que não são muito conhecidas na nossa região e que vale muito a pena divulgar. Porque quando a gente fala aqui no programa, depois as pessoas dizem, nossa, olha que interessante, eu não sabia, eu comecei a usar. Então a gente tem alguns relatos, né? E esse do Oxflower que ele me deu, né? A gente vai passando adiante. Então, florais. Como também a medicina germânica teve muitos tabus, muito preconceito, ainda tem, a gente Ainda sabe tem, disso. sim. Mas tem resultados fantásticos, muito eficientes. Né? É que enquanto as pessoas não internalizarem que a gente é energia, Isso que aí. tudo é energia, e que aí vai depender do tipo de frequência que tu tá emanando para transformar teu corpo em bom ou ruim, positivo ou negativo, não adianta, vai ter. Mas eu acho que não estava totalmente comprovado, mas nesse estágio de evolução que a gente tá, não tem mais como tu deixar de seguir em frente, de olhar pra isso. Eu também não acho. tem Mas como. eu vejo, pelo Também menos, acho. a ideia que eu tenho, a interpretação que a gente tem, é que a medicina já está se preocupando com as pessoas no sentido da vibração, do pensamento. Não Ainda só bem, né? Sim, já tá. analisando Uma a prece. causa do problema da doença, mas a origem. Com certeza, sim, sim. Pode observar que já tem muita coisa em andamento. Sim. Ainda bem, né? Porque, como disse a Cláudia, a gente tem que Tá na hora, que né? olhar pra isso, né? E mudar essa forma tão fechada de olhar, achar que a gente é um corpo, que a gente é uma mão, um braço, uma perna, um Só estômago. isso, Só isso, né? A gente não é só Olha isso. só, a gente vê cada vez mais, e quando a gente imaginaria que um médico, um cirurgião, antes de entrar num ambiente cirúrgico, estaria com a sua equipe fazendo uma prece? Quando? Sim, verdade. E hoje hoje se tornou quase que normal isso, né? Então, e tu vê os efeitos, né? E o pessoal cada vez mais indo para alternativas. Olha, peraí, um floral ajuda? Ajuda. Entende? Agora tem essa questão da medicina germânica, né? Hipnoterapia, tetra healing, como a gente falou aqui, entre outras tantas terapias, né? que ajudam e que não são muito divulgadas. Né? Sim, verdade. Então, por quê? Preconceitos ainda que a gente vivencia no dia de hoje. Né? Sim, com certeza. E as pessoas são muito imediatistas também, né? Claro, Porque é muito exato. mais fácil tomar um remédio, Sim. que nem a Cláudia falou, pra acabar com a inflamação, do que tu pensar, passar um floral, usar um óleo essencial, fazer uma acupuntura, É que a gente- se descobrir por que tu tá fazendo essa inflamação. É É muito mais isso. fácil, toma um remédio e deu, acabou, que bom, passou. A gente não suporta o processo. A gente não consegue Verdade. ficar na dor. Verdade. Nem dor física, nem emocional. A gente quer que aquilo acabe, só que a gente não para pra analisar que tudo tem uma razão, tudo tem um motivo e que ali tá uma excelente oportunidade de De crescimento. crescimento, é isso aí. Porque a gente tá com uma dor, sei lá, fui traída e não sei o que, fiquei com aquela raiva, aquela coisa. No dia seguinte eu já quero outra pessoa. Não, eu vou sair, vou Pega achar todos. alguém. Aham, E já vou me entra vingar. num outro relacionamento, porque a pessoa não aguenta ficar no processo de dor, porque ela não desenvolveu essa capacidade ainda, gente. Isso é muito sério. É. Porque a pessoa acaba emendando um relacionamento no outro, emendando um remédio Sim. no outro, emendando um negócio no outro, e não se dá espaço. E aí uma hora estoura. Vai estourar. Uma hora estoura. De um Uma hora jeito a ou de uma hora a outro. conta E vem. aí, meu Deus, porque eu... Por que isso? Deus. Por que agora? Aí Deus, você me eu Deus, vou- coitado. É, O Deus- ser humano demorou a entender que a gente é energia e nós fizemos parte desse mundo, que é tudo energia. Então, se tu não controlar o início, o teu pensamento, tu não vai controlar a tua vibração, tu não vai controlar a tua emoção. Então, quer dizer, nós temos que saber que o início é no pensamento. É isso aí. Mas, Começar a controlar por aí. mas é o que a Cláudia falou, olha que interessante, Rosana. Quando dois brigam, ou de uma relação de briga, se um calar, continua a briga?
por um tempinho, né? Depois, Se um não quer, dois não brigam. Exatamente. Mas o que acontece na grande maioria, 100% das vezes? Os dois brigam. Porque um levantou a voz pro outro, e aí a discussão vai. O que é isso? A energia sendo elevada em gigahertz, aquele lá, que tá lá embaixo. Agora, se um equilibrar e fizer uma prece e ficar quietinho, desequilibrou o plano energético, vai brigar um pouquinho, discutir, vira as costas e... Entendeu? Pronto. Mas a gente não aprendeu ainda a fazer isso. A pessoa sempre quer devolver. Tem razão, Tem que ser- isso aí, Aquilo tem uma que Cláudia falou, a ofensa, gente tu não devolve. aprendeu ainda. Peraí, eu vou ficar com essa dor aqui, eu vou. Por isso que existem um grande, elevado número de suicídios. A pessoa não suporta uma perca, um desânimo. Isso aí é muito, verdade. muito sério. É porque muito sério. tu imagina, né? Coisas mínimas hoje em dia causam nas pessoas esse drama emocional tão intenso a ponto de tirar a vida por uma questão mínima. Sim, Olha sim. a falta de resiliência, de desenvolver, né? Isso. Eu olhei uma pesquisa o ano passado, se eu não me engano, a gente estava falando sobre suicídio lá no centro, uma coisa que a gente estava fazendo um trabalho. E sabe qual é quando, por exemplo, os bombeiros, a polícia chega numa ponte, num prédio, e tem aquela pré-conversa e tenta convencer a pessoa ou não se suicidar ou resgata, e eles fazem justamente esse relato. Mas por que tu vai fazer? Porque meu namorado terminou comigo, eu fui despedido. São coisas tão ínfimas que, pelo amor de Deus, tu não consegue suportar isso. difícil, Então são claro a gente que para olha nós de fora tem que ter noção de uma coisa que a Tânia falou uma vez, que é assim, ó, que dor é dor. exato, Então, exato. aquela pessoa ali, a gente olha... Para nós é que pequeno, mas uma para coisa ela é pequena, um monstro. Mas para ela é uma dor que... Mas ela mesmo não dá assim, pra Ali, Que aí eu acho não que justifica a gente tem nada. que ir pra origem disso também, porque a gente tá falando de um sintoma aqui. Exato. Porque existe nas escolas um trabalho que seja feito com as crianças para trabalhar as emoções, para desenvolver empatia. Existe pouquíssimas coisas nas Quase escolas. nada, quase Em nada. casa, nós que somos pais, os nossos filhos, a gente não fez esse tipo fez de esse tipo coisa, de trabalho. porque a gente não sabia que agora verdade. que tá vindo. Então, não se desenvolve desde pequeno esse senso nas crianças, essas questões de como trabalhar a emoção, chorar. Não dá pra chorar quando tu é Não, criança, mas quando era, nós né? não temos nós, qualificação É pra isso. feio, né? O É choro feio, é um mecanismo que Deus criou, gente, que lava a alma. Ele limpa essa emoção, O sabe? choro são as palavras não ditas. Exatamente. Não Então conseguiu chora, falar, tu chora. Choro são as palavras Chora. não ditas. Homem bem chora. colocado. Homem não chora. Chora, cara. Chora. Chora. Agora pelo menos fizeram aquele filme lá que fala das emoções, como é que é? Divertidamente. Divertidamente. Eu vi hoje de manhã Esse que já ajuda bastante. o primeiro divertidamente foi com uma criança, né? Esse número 2 é com um adolescente, Adolescente. né? Que saiu a alegria e entrou a Ansiedade. ansiedade. E disse que vão fazer um do adulto. Esse eu tô esperando pra ver. Quero ver quem vai entrar, não. Nem quero saber. Mas é interessante essa questão das emoções, como a gente trata, né? Claro, dor é dor, que nem tu falou, né, Ali? Mas olha os motivos. Então, a gente tem que aprender a controlar isso, né? Mas o que deixa a gente estarrecido é que por esse mínimo motivo o ser humano tira a vida. Sim, Né? Faz o suicídio. Então é importante falar disso. E a gente está entrando inclusive no Setembro Amarelo aqui, que né, a gente vai comentar sobre a questão do suicídio. Então, os motivos. É feito algo, como a Cláudia falou, em preparação, nada, né? E quando aparece algo, tipo a medicina germânica, que fala onde a gente deve olhar para nós e nos autoanalisar e entender, olha, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou fazendo isso repetidamente? E todas as vezes dando errado, errando, e ainda tendo sintomas, né, Élica? Sim. Então tem que entender. Eu digo que é um mundo meio louco, assim, quando a gente, ele é bem complexo, mas quando tu se entra, a gente fica meio maluco, assim, qualquer coisa que a gente vai ouvindo, a pessoa tá com dor de garganta, a gente já Não, pensa. já vai saber. A gente já vai a gente fazendo. vai E analisando. eu vou fazer isso com a família, coitados, né? Alguém tem que Eu ser. sempre vou dizendo, o que aconteceu, que tu tá assim, né? É minha sobrinha, que tem 12 anos, ela me diz assim, Didi, fala lá com a fulaninha que ela tá com dor, não sei onde, e vê na Germânia o que aconteceu com ela. Querida. Olha ali, ó. Mas olha que interessante, né? Como a gente pode ajudar o irmão, né?
com um entendimento tão básico. E na grande maioria, tu faz esse tratamento, né? Sim. Mas olha como poderia ser a autoavaliação. Deixa eu Mas a ideia da Germânica é essa, assim, não, que a gente não se vai bengala pro resto da vida, né? Verdade, verdade. Então é isso, assim, é a gente conseguir dar um clique na pessoa, ela se dá Certo. conta do que ela tá, a gente dá um caminho, né? E a pessoa começa a se autoanalisar. E é legal porque às vezes manda um áudio assim, Lica, tô com tal coisa, o que será que é? Aí eu digo, olha, Querida, eu vou filha. começar a te mandar uns áudiozinhos. pode mandar. Aí a gente vai dizer, mas será que não é tal coisa? Ah, é verdade. Tá bom. E aí Mas aí tu acaba te autoconhecendo, te entendendo, Bastante, identificando. Olha bastante. só que bacana. Mas eu acho que um pouco da dificuldade dos médicos é que a pessoa também não se abre para o médico. Porque ele tem que entender por que o cidadão está ruim assim. O que te aconteceu? Não, só com um dor tal lugar. É que o médico, hoje existem vários com visão holística, integral, né, integrativa, mas a grande maioria é assim, tá com dor no estômago, segmentada. eu vou trabalhar no estômago e é sintomológica, isso, o dor de resto. estômago. Se o meu remédio que eu te der pro estômago te afetar a cabeça, tu vai no médico da Da cabeça. cabeça. Infelizmente, o nosso cada um corpo foi segmentado, né? Demais. Foi exatamente. Ele era holístico, né? Ele vinha como um todo e depois segmentaram para ficar mais didático, mas Na teoria seria mais fácil de trabalhar, mas na verdade mas não na tem prática como. E aí não é. que a gente se perdeu, porque ele ficou muito segmentado, né? Sim. A prática é Muito, outra. a prática é outra, tudo porque é um conectado. todo, né? Começa sei lá, dá dor de estômago, daqui a pouco dá dor nas costas, porque as costas também refletem um pouco o estômago, e aí sim a gente vai indo, né? A gente vai mapeando tudo que a pessoa vai falando de sintoma que tem, a gente vai escrevendo E pra tentar linkar. o teu, vamos dizer assim, o tratamento que tu fala, ou enfim, a orientação que tu vai passar pra pessoa, não tem nada a ver com medicação, com floral, com nada, ou isso entra Ajuda também. também, sim, ajuda também. Floral, óleo essencial também. O exame da biorressonância também a gente usa. Isso, eu ia dizer, comenta da tua clínica, como é que, porque eu vi o videozinho lá e tem tudo aqueles testes que botam Isso, a mão a lá, mão. como é que funciona isso? A gente faz um exame da biorressonância que vê as frequências. Como é que é o né? nome? Biorressonância. Biorressonância. Ele vê a frequência do nosso corpo. Então ele já tem um programa com as frequências propriamente estudadas e ele capta a nossa frequência. A gente bota a mão num negocinho que vai pro computador e aí ele nivela se a tua frequência tá no nível aceitável daquele respectivo órgão ou vitamina, ou enfim, ele consegue ver um monte de coisa e tu consegue ver se tu tá harmonizado ou tá menos ou tá mais. É muito legal, porque eu vi É no muito vídeo, aparece legal. todas as vitaminas ali, tudo do corpo da pessoa Tudo do aparece corpo. ali, né? Sim, Isso parece eu não tudo. sabia que É bem Até legal. E aí uma a vez gente Em usa. cima dele tu consegue ver algumas deficiências do organismo. Sim. Daí ele vai te dar um norte ali. O pra norte, isso tratar. aí. Isso aí. Daí, muitas vezes, a gente consegue ver na biorressonância coisas que a pessoa ainda não tem sintoma, mas a gente consegue dizer, olha, Perfeito. Se Vai tá ter continuar começando assim, vai ter uma isso. tensão. Vai Uma acontecer. deficiência aqui que pode Se não causar mudar, vai algum acontecer. jogo. Isso, então a gente consegue usar a parte dos florais, a parte dos óleos essenciais, a parte alopática também, daí como junto com meu pai, né? Então é por isso que é medicina integrada, né? Porque tem a parte convencional e tem a parte alternativa. Então a gente junta os dois, ele trata o que tá Perfeito. É que tu necessário. trabalhas com teu pai, né? Isso. Manda um abraço pra ele. Muito obrigada, mandarei. E aí a gente faz esse jogo, né? Essa junção das duas ele, coisas. no caso, ele é médico, então. Ele é médico, ele é Ah, que gastro. legal. E clínico geral. Clínico geral, caso. Então a parte essa clínica fica com ele. Certo. Se precisa de suplementação de vitaminas para dar, isso tudo é com ele, né? Se tem que ver, tem que fazer algum exame melhor, faz exame, né? Essa Claro. parte clínica é com ele. E a gente junta daí com a parte alternativa. Ai, que legal. Sabe que tem uma curiosidade, eu não sei se tu vai te lembrar, Cláudia. Uma vez eu estava em São Marcos, né? E eu vi uma placa lá, biorressonância. Eu, caramba, tirei uma foto e mandei pra ela. Ô, Cláudia, tu conhece? Já ouviu falar? Assim, caramba, o que é isso? E ela me deu uma breve explicação. E agora eu tô conversando contigo aqui, olha, cara, que Nossa. show. Como eu sou velha, eu não me lembro disso. É a idade. Com certeza. Mas Acho que é é. muita coisa na cabeça, se não for um upgrade, não. É, tem que dar Ah, uma não brincadinha, grava. né? Não grava. Não A grava. vida é pra ser aproveitada, vai estudar. É isso Vamos aí. estudar. E aí me chamou a atenção, daí a Cláudia me deu essa explicação, agora que tu falaste, né? Só que eu não sabíamos onde tinha alguém que praticasse, né? Ou que tivesse biorressonância. Eu não conhecia aqui em Caxias, não conhecia, porque nesse caso específico,
Por exemplo, um atendimento de medicina germânica pode ser feito à distância. Porque tu vai conversar com a pessoa e tal. Mas no caso, se tu fizer a biorressonância, essa precisa ser presencial. Então é diferente. Mas o teu tratamento de medicina germânica atende... Sim, é que a gente acaba usando ela sempre, né? Claro que sim, mas se a pessoa precisar só a medicina germânica sim, lá, porque a distância não dá pra fazer o restante, tu atende normalmente, sim, atende normal. Então, sim. Maravilhoso, né? Poder fazer tudo à distância, assim, também ajudar as pessoas, facilitou né? bastante. Isso é verdade. Facilitou bastante até essa telemedicina questão. hoje, gente do céu, graças a Deus, não precisa ir pro plantão. Parece que agora estão inventando banho online, né? Me manda o link, Roseli. Isso, Tem um monte de banho gente online. que vai gostar dessa no frio, né? Mas isso do online é legal. E a germânica, ela ajuda bastante. Eu tenho um amigo meu que mora em Porto Alegre e ele tava uma vez com muita dor nas mãos e nos pés. Ele não sabia, ele já tinha ido no médico, feito exame, tudo, um monte de coisa e não passava, não tinha nada, né? Tinha tomado remédio. Daí ele me mandou mensagem, Malik, olha só, não sei se você consegue me ajudar, mas o que eu faço? Onde é que eu vou? né? E eu usei a germânica e falei, escuta, tu não tá passando por algo na tua vida que tu tá te agarrando, segurando aquela situação que tu não quer largar, fincou teu pé no chão, enraizou ele ali, que tu não quer sair desse lugar, que tu tem que sair. Ele, pois é, acho que sim. Tá, passou um tempo e mandou mensagem. Fui na terapia essa semana e trabalhei isso. Tô bem melhor, passou minha dor. Olha ali. Então é uma coisa louca, sabe? Então a gente acaba ajudando também muito nessa questão da psicoterapia que a pessoa faz com psicólogo, com psiquiatra e tal. Dá uma dica, dá uma... Isso, porque às vezes o nosso inconsciente não deixa a gente entrar naquela gaveta, né? Mas tem um sintoma falando e o sintoma não mente. Exato, olha ali. Sintoma, eu sempre digo isso, o sintoma não mente. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, aconteceu. Olha bem, porque o sintoma não vai mentir. Teu inconsciente tá te enganando, mas o teu sintoma não mente. Então é uma coisa muito Eu tava muito analisando legal. aqui porque a gente fala que é louco, mas na verdade é o certo, né? É a coisa, não é louco. É o natural da vida e a gente chama, hoje em dia ainda a gente chama, nossa, é muito louco isso. Né? Mas é verdade, eu também no reiki, assim, quando faz, também é muito louco isso. Na verdade é o normal. O normal seria esse. Porque a gente precisa se analisar dessa forma, porque a gente é isso, a gente é energia, não adianta, a gente é a emoção, a gente é o sentimento. Enfim, e isso tem causas e consequências. É isso aí. Avaliar só, né? Olha só, é como assim, a gente tem um equilíbrio normal e natural. Eu vou desequilibrando ele com emoções, atitudes, né, vícios, alimentação, então, e aí chega um momento que eu preciso ir para onde? Para lugar nenhum. Olha que maravilhoso, eu mesmo me equilibro. É isso Olha aí. que louco, que nem tu fala assim, Não que louco. Não, precisa peraí, de mais nada eu não além preciso de de ti ninguém, mesmo. peraí. Se é alimentação, peraí, vou manter um equilíbrio, eu vou cortar isso, estou exagerando e tal, não quer. Bom, estresse, trabalho, eu consigo resolver a minha vida. Mas para isso eu achei interessante a quinta parte que tu falou ali, que eu tenho que me autoconhecer, me autoavaliar. E com isso eu consigo me autocurar. Olha que... É isso aí. Que fantástico isso. Mas aí, como a gente descobre isso? Como é que a gente vai aprender se ninguém dá uma dica? Olha, Ser mais autônomo. é que nós fomos, como é que chama? Dogmatizados, vou usar essa palavra, né? A vida toda, se eu tô doente, o que eu faço? Vou pro médico. Eu tô estressado, eu tenho que ir pescar. Resolve, Se foge, né? Eu Foge fujo. de olhar pra si. Eu vou pescar, legal, é bom pescar pra quem gosta, né? Enfim. Mas Tem gente que não consegue ficar consigo mesmo, né? Boa, eu vou lá pescar e fico com raiva de mim porque eu tô lá pescando. Eu fugi. Eu não resolvi Onde o tu problema. for, tu vai estar. Vai te levar junto, né? Onde tu for, tu vai estar. Pô, essa é boa. Onde tu for, tu vai estar. Então isso a gente não aprendeu. E aí vem a medicina germânica, né, onde eu vi, eu li, é que assim, para e te avalia. Isso, eu vou me resolver. É isso aí, para. É uma me ferramenta de autocura, de autoconhecimento e autocura, é isso aí. Aí eu tenho profissionais como a Lica, né? Diz, ó, Lica, dá uma mão aqui, vamos ver como é que funciona aqui e tal. Me faz aí. E aí, além de tudo isso, tu tem, né, a ressonância, a biorressonância, entre outras coisas, né? Isso, vai dar um floralzinho para a floralzinho, pessoa dá uma ajudar. Para acalmar. Mas o boom todo, né, o negócio todo é ensinar a pessoa a se conhecer e a conseguir andar o seu caminho sozinha, né? E dizer pro outro, a tua fé te curou. Né? Isso aí, justamente. Exatamente. Aí Aí chegar que no a gente final... não cura ninguém, né? Eles a pessoa que tem que
se esforçar. Se dá conta se que dá ela conta. está fazendo alguma coisa errada no caminho. E mudar a visão, né? Porque muito a nossa visão que a gente tem das coisas que acontecem conosco, né? É mudar essa chave que a gente tem, o nosso olhar perante a vida, perante os acontecimentos, né? Que não fazer, não esperar, como eu falei, não parar do outro as coisas, né? Fazer por ti mesmo, mudar suas atitudes agora, não ficar remoendo para não ter pedra na vesícula, não ficar com raiva para não ter dor no bruxismo, né? Coisa assim. O programa do Adriano que ele questionou assim, tu é livre? Bah, verdade. Aí ele tocou na questão assim, será que tu é livre? O teu cérebro, tu controla os teus pensamentos, controla os teus sentimentos, né? Então até que ponto que tu é livre, né? Caramba, é verdade. Então é uma chave interessante que a gente precisa buscar essas ferramentas para trabalhar, né? Então a gente tem aqui uma profissional que já trouxe a questão dos florais, né? Hoje da medicina germânica, e que legal saber que vocês conseguem então trabalhar bem mais coisas junto com o teu pai, que é médico, né? Um clínico geral, e olhar para a pessoa mais a fundo, assim, buscar o porquê das coisas, trabalhar curar a causa, né? Não só o sintoma. Não, isso é fantástico. Parabéns. Muito obrigada. Lembrando que a gente é energia, é corpo, é espírito, né? A gente não é um só. E tem aqueles que ainda que duvidam. Daí Tem. Sempre vai ter. faz o teste do celular. Tem 1000 pessoas ali, tu liga pro seu Joãozinho lá no meio, dá certo. Como é que dá certo? Sem fio, sem nada. Energia? Vibração? Se acredita e usa celular, não dá pra fugir mais, desculpa. Tem que olhar pro resto. Tem que olhar pro resto. Porque é assim que funciona a vida, né? É tudo assim. As não tem nada. Então, o professor de neurologia que ele traz que a gente vai ser um ser híbrido, daí ele fala que, tipo assim, daí comecei a pensar, né, mas ser híbrido, né? Daí ele disse, não, hoje a gente já tem um celular, que a gente tem alguns aplicativos, mas conforme a tecnologia, esses aplicativos aí, eles vão te dizer como é que tá o batimento do teu coração, como é que tá a tua alimentação. E daqui a pouco a gente vai ter um aplicativo ali que vai incluir a medicina germânica no celular. Né? Ou seja, Teu assim, colesterol está aumentando. Se tu esqueceu São quando você coisas- andou o celular, te diz onde é que você esteve durante o Eu dia. tenho um aplicativo para lembrar de tomar água. Ali- Que faz o barulhinho de tomar água. Então, assim, ó, essa questão que tu colocou do aplicativo, olha só, já pensou, nós estamos, peraí, deixa eu fazer uma análise, né? E eu fiquei fazendo uma reflexão, imagina Santo Agostinho, né? Quando ele deitava na cama, ia fazer a reflexão, eu fiquei me imaginando. E ele fazia assim, o que eu não consegui fazer, deu errado aqui, isso que eu consegui, aqui deu não, amanhã tem que corrigir. Eu fiquei imaginando, não deu certo isso, amanhã deu errado, é complicado, né? Olha, a autorreflexão, tô bem, me alimentei bem, tomei água, sabe? Mas o que a gente faz, né, Lica? A gente deita na cama... Os aplicativos, hoje eu tomei água, me alimentei bem, eu corri não sei quanto. Não, o que a gente faz no dia a dia? A gente... A pessoa não tem consciência Não tem. de si mesmo, do que tá fazendo. A Tá gente só no deita na automático. cama e... Porque o cérebro é isso. O cérebro, ele quer ganhar energia, guardar energia. Porque ele guardar gasta, energia. é o que mais gasta energia, é o cérebro. Então, tudo que ele puder automatizar, ele vai automatizar. E a gente fica no automático. A gente fecha o carro, nem sabe. Fecha a porta da casa e nem sabe. Sim, faz isso sim. aqui e não sabe se fez. Bateu o ponto lá na empresa, não sei hoje, não sei se... É no automático. Porque tu faz tudo no automático. É no automático. Pra quê? Como tu falou, economizar energia aqui, não precisa ficar pensando, né? Tem coisas que tu faz seguidamente. E quando tu vai ficando um pouquinho mais velho, assim, tu não quer mais nem pensar, tu anota. Anota, celular, anota. Sim, lembrete. Sim. Lembretes, né? Já notaram que isso é muito normal pra quem? Muito. Não vou ficar pensando. Mas na verdade tu tem que usar o pensamento para coisas mais importantes. Mas e o que é essas coisas mais Essas importantes? coisas básicas assim, de senha, dessas coisas, é um saco. Isso aí tem senha para tudo hoje em dia. É. Mas então, tu deixa a tua energia pra te usar no teu Essas senhas corpo? eu anoto todas, eu tenho anotado na minha agenda. Mas então é isso que Perdeu a agenda? Já era. Morreu. Mas eu não Uma vez perguntaram para Einstein, né, qual era o número do telefone dele. Ele disse, não sei. Todo mundo ficou espantado, né? Ele disse, mas imagina... Mas eu nunca ligo para mim? Não, ele disse, se o senhor quiser, tá na lista telefônica, eu procuro. Mas isso é triste, porque aquele dia que o Ali ficou com o meu celular aqui, quando eu cheguei em casa, eu ia ligar pra quem? Os números estavam tudo na agenda. Eu não sabia o número do Paulo, não sabia o número de ninguém. E meu celular aqui com o Ali. É verdade. Liguei pra Rádio Chimarrão, entendeu? Porque eu achei na internet.
Porque a gente não sabe os números. Então a gente cai num comodismo, verdade. mas por quê? Isso é um sinal, tá? Peraí, e se eu tenho essa comodidade, eu tenho que usar o meu espaço livre para mim. Para outras coisas. E a gente acaba não fazendo isso. E tu quer ver a notícia boa? Que voou o tempo. Acabou. É mesmo, bom mesmo. O nosso bate-papo Os é tão contatos dela fantástico. estão no nosso site. Os contatos todos aqui da Lica já estão lá no site, né? A gente vai deixar todos os teus contatos lá, da clínica, o nome. Quem quiser entrar em contato aqui, tá no nosso site, a gente vai divulgar. Lica, de coração, a gente agradece novamente e tu vais voltar de novo, já fica agendado aí. Muito, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Pode chamar, a gente fala de novo da Germânica, que tem um vasto campo Perfeito, perfeito. para dar exemplos de emoção, sintoma, fazer uma coisa assim mais Isso. profunda do negócio. Não Perfeito. só ficar Ideia. no superficial. Assim. Ótimo, então. Sendo assim, então, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Como sempre, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propôs estar aqui conosco na noite de hoje, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de coração a participação, a presença de todos. Tenham todos uma boa semana, fiquem todos com Deus.